Se você já acompanha nosso canal, sabe que aqui nós trazemos sempre o melhor conteúdo normativo relacionado à atividade policial, operacional policial e também à carreira militar. Então, conhecimento é poder e só com conhecimento que você vai trazer melhores resultados operacionais, ter um melhor reconhecimento da sua carreira, assim como proteger, evitando que eventualmente, atuando de uma maneira que é correta, mas aos olhos de uma norma específica, às vezes uma nota de rodapé ali da norma, você possa eventualmente gerar um reflexo negativo na sua carreira. Por isso é tão importante você acompanhar nosso conteúdo para transformar efetivamente a sua carreira. Então, tendo o melhor reconhecimento, trazendo resultados mais efetivos e protegendo também a sua carreira. E hoje nós vamos trazer um conteúdo extremamente relevante que é a entrada em domicílio, um dos mais emblemáticos, sobretudo porque houve uma série de alterações normativas na lei de abuso de autoridade, decisões do STJ, que faz com que o policial militar ele tenha que estar a cada dia mais atualizado e a cada dia trazendo ali maiores elementos para o seu relatório e para a sua atuação policial. Então vamos à tela, a gente vai aqui começar a interpretar quais foram essas alterações. Então a entrada em domicílio, que é o nosso tema de hoje, a gente vai utilizar aqui para iniciar a nossa discussão uma decisão do STJ da sexta turma, que é um acórdão em recurso especial. Veja só o teor desse acórdão e como ele impacta a carreira policial militar. Eu separei aqui alguns trechos do acórdão que vai trazer objetivamente que o policial militar ele precisa se atentar no seu relatório e na sua conduta em uma entrada em domicílio. Olha só. Então, trecho do acórdão da sexta turma. Por isso, avulta a importância que, além da documentação escrita da diligência policial, relatório circunstanciado, seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para ingresso domiciliar. A autorização, isso aqui é um outro trecho, um segundo trecho, a autorização judicial para a busca domiciliar mediante mandado é o caminho mais acertado. Trechos do acórdão no HC 59-8051 aqui de São Paulo, que foi alçado ao STJ por um recurso especial. Esse é o acórdão da sexta turma. Vamos verificar também a ementa da decisão, que ela traz elementos bastante importantes para o policial militar considerar. Veja só, habeas corpus, tráfico de drogas. Depois a gente vai fazer um resumo de tudo isso até o final do vídeo, elencando qual a conduta esperada do policial militar de maneira bastante objetiva. Então, habeas corpus, tráfico de drogas, flagrante, domicílio como expressão do direito à intimidade, asilo inviolável, exceções constitucionais, interpretação restritiva, ingresso no domicílio, exigência de justa causa, fundada suspeita, a gente vai trabalhar bastante esse elemento, consentimento do morador, requisitos de validade, ônus estatal de comprovar a voluntariedade do consentimento, necessidade de documentação, vou dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor, com necessidade de documentação e registro audiovisual da diligência. Olha a consequência de não atuar de acordo com a previsão aqui da decisão do STJ. Nulidade das provas obtidas. E aí a consequência, teoria dos frutos da árvore envenenada, prova nula, absolvição, ordem concedida. Então imagine a atividade policial aqui, quanto de energia os policiais militares não colocaram para prender aqui um indivíduo por tráfico de drogas, e aí a consequência foi a absolvição. Por isso, a importância de se conhecer as normas e saber como operacionalmente se atuar e também o que constar referente a provas. E continuando, olha só. Então, qual que é a conclusão? Trazendo de maneira bastante objetiva. O policial militar deve observar que o ingresso em domicílio exige fundadas razões, justa causa. Isso é um elemento da decisão do STJ, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Então, por isso a importância de um relatório bem elaborado para justificar as fundadas razões. A segunda observação que eu trago aqui, o tráfico de entorpecente, em que pese ele ser classificado como um crime de natureza permanente, ele nem sempre autoriza a entrada em domicílio sem mandado. Então, olha só, o tráfico ele é crime permanente, mas o STJ passou a considerar que o mandado judicial
é o caminho mais acertado para a entrada em domicílio, isso termos da decisão do STJ. E a terceira observação que eu fiz, o consentimento do morador para validar o ingresso e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime precisa ser voluntário e livre de constrangimento ou coação. Então, termos a decisão da sexta turma. Se o consentimento foi, de fato, livre, aqui ele faz algumas observações de coação. Então, é fundamental também juntar provas nesse sentido. Vamos fazer um resumo de tudo isso? O que é esperado do policial militar em uma situação de entrada em domicílio? Olha só, condutas esperadas do policial militar. Então, o consentimento da entrada em domicílio deve ser assinado pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, sempre que possível, indicando testemunhas com relatório bem elaborado, indicando as fundadas razões. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo. Então, a importância de um relatório circunstanciado e bem elaborado, colocando ali elementos da fundada razão e também constar a atuação policial em áudio e vídeo. Isso é uma exigência aqui da decisão da sexta turma do STJ. Então é isso que o policial militar ele deve observar para resguardar a sua atuação. Vamos supor, o policial militar ele atua, tem uma série de recursos da defesa, da defensoria, por exemplo, que alça esse processo ao STJ, esse processo vai para a sexta turma e vai ter a mesma decisão. Então, a absolvição do réu considerada as provas nulas pela teoria da árvore envenenada. E aqui eu trouxe uma outra observação bastante importante. Então, falando aqui da decisão, falamos da decisão da sexta turma do STJ, então falamos sobre a ementa, trouxemos textos, uma parte de trecho aqui da decisão do acórdão da sexta turma, e a gente vai avaliar agora as consequências da entrada em domicílio de acordo com essa decisão do STJ e também da nova disposição da Lei de Abuso de Autoridade. Olha só, então, consequências. Então, primeiro, resultado para a atividade policial. Como a gente já viu, nulidade da prova, contaminação das demais provas e a consequência, absolvição do réu. Então, primeira consequência quanto aos reflexos na atividade policial. E agora, também, riscos e reflexos para a carreira do policial militar, em decorrência de, eventualmente, entrar em domicílio e aí ter a sua conduta julgada como fora dos parâmetros exigidos normativamente. Então, olha só, riscos e reflexos para a carreira do policial militar. Então, crime de abuso de autoridade. Por que crime de abuso de autoridade? Olha só o que diz o artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. E olha a pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, lembrando que, em que pese está versado aqui o artigo 22 na Lei de Abuso de Autoridade, se cometido durante o serviço, é um crime militar por extensão, por policiais militares, por óbvio. Então, eu coloquei aqui uma observação quando não há crime e a importância de um relatório bem elaborado e circunstanciado. Olha só, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios. E aqui a observação é minha, tá? Por isso a importância de um relatório bem elaborado, voltamos aqui ao texto da lei, que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Vai entrar em domicílio? Relatório circunstanciado e bastante circunstanciado, trazendo todos os elementos que deem justa causa ao ingresso em domicílio. E vamos falar um pouco sobre a consequência potencial de uma atuação irregular numa entrada em domicílio para a carreira do policial militar. Olha só. Por isso é tão importante a gente conhecer a norma. Então, para ter efetividade na atividade policial, por que para ter efetividade? Para que se evite uma absolvição, para que tenha o maior reconhecimento da carreira do policial militar e, por óbvio, para se preservar. Em que grau? Por que se preservar? Olha só a consequência para a carreira do policial militar. Olha só, processo regular. Então, aqui, o policial militar responderia a um crime de abuso de autoridade e o potencial de abertura de um processo regular, PAD, CD e CJ. Olha só. Se o policial for preso em flagrante delito, então se ele cometer esse crime e for interpretado como uma situação de flagrância, olha só o que pode acontecer. Artigo 59 das I40 PM, tá?
comandante da unidade do policial militar preso em flagrante delito pela prática de crime militar ou comum deverá instaurar o processo regular quando o indiciado for praça. Tem uma exceção normativa aqui na I-40, mas a regra é que deverá instaurar processo regular se o policial militar aqui for preso em flagrante em uma situação de entrada irregular de domicílio, que é o nosso tema de hoje. E veja só, se houver posterior recebimento da denúncia, o policial ele não foi preso em flagrante, mas se gerou um processo, se gerou uma ação penal militar, porque isso é um crime militar por extensão. Olha só o que acontece. Então, artigo 61 também das I-40 PM. Se durante a instrução do inquérito policial militar ou comum houver a decretação de prisão temporária ou prisão preventiva de policial militar, o comandante da unidade do policial militar preso determinará o oficial de polícia judiciária militar e disciplina que acompanhe a sua situação, sendo que, e aqui é o mais importante, porque com o recebimento da denúncia, a abertura de processo regular. Se eventualmente o policial militar comete esse crime, né, é instaurado em PM, da instauração desse PM, vai para a distribuição do TJM, vai para uma das auditorias, o promotor se manifesta, pede a instauração da ação penal e tem a recepção da denúncia, aqui é a consequência de tão somente ser processado no TJM em decorrência desse crime. Olha, sendo que, se houver posterior recebimento da denúncia, relativo aos fatos, devem ser adotadas as medidas mencionadas no artigo 59. Quais medidas? Instaurar processo regular. Então, recebimento de denúncia, instauração de processo regular. Só em decorrência de crimes de abuso de autoridade? Não, qualquer crime. Comandante da unidade policial militar preso em flagrante delito pela prática de crime militar ou comum deverá instaurar processo regular. Qualquer crime que o policial cometa, em tese, em regra, se instaura processo regular. Do artigo 61, mesmo que não foi preso, foi instaurado ali a ação penal, recebeu a denúncia, então também, em regra, se instaura o processo regular, o PAD, o CD e o CJ, e é por isso que é tão importante que o policial militar ele conheça normativamente a sua carreira. Então, não só ter estudado nos bancos escolares é suficiente hoje em dia. Ele precisa se atualizar, ele precisa ter as normas mais atuais, e é por isso que nós nos esforçamos tanto aqui no nosso canal para trazer sempre o melhor conteúdo para você. Como eu disse, para ter melhor resultado operacional, porque você pode gerar absolvição de eventualmente alguém que cometeu efetivamente o crime, então você tem um melhor resultado profissional, você tem um melhor reconhecimento da sua carreira, porque você atua com resultado e você também protege a sua carreira, porque evita a instauração de uma ação penal e evita também a instauração de um processo regular. Para quem não sabe, processo regular é o processo exoneratório, né? O PAD, o CD e o CJ. E sabendo de toda essa condição, de toda essa dificuldade de o policial militar se atualizar em todas as pequenas normas e, eventualmente, em uma ocorrência, ele ter potencialmente, né, instaurado um processo regular, instaurado uma ação penal e que isso gera uma afetação não só da sua condição, da sua carreira efetivamente, né, e da sua liberdade, mas também, eventualmente, né, no bolso do próprio policial militar, que eu trouxe todas essas situações, a maioria das situações, as mais graves situações da carreira policial, aqui no nosso plano. Se você quiser conhecer, é só entrar no nosso site, então www.ramosmilitar.com, é só clicar aqui no link abaixo, clica no link abaixo, conhece a nossa proteção da sua carreira. Então, olha só o que tem no nosso plano. Então, no plano Premium, né, que é o nosso plano mais completo. Então, prisão em flagrante de delito, então atuação direta na prisão em flagrante de delito. Processo penal comum no TJSP, incluindo o Tribunal do Júri, ou processo penal militar no TJM, processos administrativos disciplinares com possibilidade de aplicação de sanção exclusória, os processos regulares que a gente comentou agora, tem a proteção também aqui no nosso plano. Inquéritos policiais militares, também está abarcado aqui na nossa cobertura. Sindicância no âmbito da PEMESP, também acidente de viatura, que haja ali eventualmente uma lesão a terceiro, a lesão policial, sempre vai ter instauração de uma sindicância, assim como o ônus ao Estado. Nós atuamos também em sindicâncias, processos civis que visem indenização, então eventual ação de dano moral em decorrência da atuação policial, nós também atuamos, e processos de inatividade, pensões, invalidez e todos os demais direitos, vantagens e garantias. Essa é a nossa cobertura de 1º de maio. Então, se você estiver assistindo esse vídeo após 1º de maio, tem que consultar a cobertura e o plano que os senhores estão assinando. Já somos
Na Ramos Militar, 497 policiais militares e cobertos, né, entre associações e policiais militares que confiam sua carreira em nós, mais de 2.000 policiais militares, abarcando também as associações. Valor R$ 89,90 no plano mensal. Para aqueles que tiverem interesse, vai estar protegendo sua carreira já a partir de agora, já para a próxima ocorrência. Nós não cobrimos ocorrências anteriores à assinatura, mas assinou agora, a próxima ocorrência, os senhores já estão cobertos, no próximo serviço já está sob a proteção da nossa consultoria. Então é isso, é só fazer o preenchimento aqui, dados de qualificação, e aqui a gente disponibiliza no site o pagamento através de cartão de crédito. Então, a entrada no domicílio foi o nosso tema de hoje. Não deixe de acompanhar nosso canal também no Instagram. Se inscreva aqui no nosso canal para proteger a sua carreira. Conhecimento é poder, poder que evita o resultado negativo da atividade operacional, mas também que evita que os senhores sejam processados e julgados, seja pela Justiça Militar, seja em eventual processo administrativo. Eu espero ter contribuído. Conheça a minha consultoria se você quiser proteger a sua carreira e até um próximo vídeo.